E aí galera, tudo bom? Aqui quem fala é Luke da DNG e dessa vez eu vim trazer aqui o reporte para vocês do torneio da DNG que aconteceu agora no mês de junho. Foi ontem, né? O torneio da DNG da Série A, né? Nós tivemos no sábado na loja Playground o torneio da DNG da Série C e da Série D, respectivamente com os campeões Davi da série D, jogando de Dragon Link. Da série C tivemos o campeão Fábio, jogando de Libromancer. Da série B também tivemos ontem o campeão Victor, jogando de Endymion. E tivemos o torneio da série A. E eu vou falar sobre o torneio, o reporte e a decklist do deck que eu usei. Vamos começar aqui. Eu sei que vocês já sabem como é que é o esquema, né? Que são 7 rodadas e tal. Então, eu vou começar falando sobre o jogador que foi ausente, né? Que foi um bye para todas as pessoas, que foi Rodolfo. Ele não pôde participar do torneio, mas a inscrição dele já era prévia, né? Então foi isso. Então todo mundo acabou pegando um bye, mas ainda assim foi 7 rodadas. Então, obviamente, eu já entro com uma vitória, né? Por causa do bye de Rodolfo. E a primeira pessoa que eu enfrentei no torneio foi Arthur. Arthur estava usando o deck de Arquidemônio, Demônio da Vaidade. Aqui é a minha ficha, né? E meu Field Center. Patrocina aí do Shop. Arthur tava jogando com deck de Arquidemônio, Demônio da Vaidade. E esse deck dele, ele é um deck que ele foca totalmente em fazer o Demônio da Vaidade na maior velocidade possível e jogar com trap, alguns bichos de Arquidemônio Imperador, que é grande, bane Arquidemônio de cemitério de extra carta do oponente, e trap de interação. Basicamente um deck de lock, né? E eu joguei e consegui vencer dele, né? Ele foi o game 2, ele conseguiu botar Demônio na Vaidade, isso aí foi horrível pra mim. E no game 3 eu consegui ganhar dele, né? O tempo tava acabando e tal. Eu dei uma quantidade grande de dano nele. Antes do tempo acabar, ele deu surrender. E aí eu venci, né? O primeiro jogo físico mesmo, né? Porque a primeira vitória foi por causa do Rodolfo. Eu venci por 2-1 contra o Arthur. E agora eu vou falar pra vocês qual foi o meu deck, né? Deixa eu tirar aqui a ficha. Eu entrei esse torneio jogando de Guerreiro Imã. Sim, gente, Guerreiro Imã, pra vocês verem, né? E eu tava usando 2 Berserker, né? E vou fazer no mesmo esquema que eu faço os vídeos aqui da DNG. Eu vou falando um pouco sobre como foi e vou mostrando um pouco do deck. E um Valkyrie, né? Os bichos grandes que eu usei no Guerreiro Imã. Aí eu peguei o Game 2. No Game 2 eu enfrentei o Wallace, que é meu primo, né? Que é um membro do DNG Time. Inclusive Arthur também é um membro do DNG Time, né? Então a gente tava jogando meio que em casa. Esse é um bom sucesso, porque tipo, tem muita gente da Série A. Na verdade, quase todas as pessoas, exceto Lua, né? São do time da DNG, então isso quer dizer que a gente tá numa dominância muito boa pelo cenário. E aí eu peguei o Wallace e ele tava jogando de ABC Orkut, né? Aí também tô usando 3 alfa, né? Um alfa eu usei 3. O beta eu usei 3. Eu acho que eles são os buscadores, não tem muito por que explicar o porquê eu usei 3, né? E o gama eu usei 2. Aí entra a questão do momento de explicação. Eu uso 2 gamas, então por isso eu uso 2 berserkers. Porque o berserker também ele não é interessante quando começa na sua mão. A menos que seu deck esteja full focado em fusão, e não é meu caso, porque a fusão pra mim é uma carta que ela é bom, mas ela não é consistente, né? Então eu uso 2 gamas e 2 berserkers, porque se eu tiver berserk e eu quiser usar berserk, eu vou ter até 2 gamas no cemitério pra banir. Se você abrir uma mão com 2 gamas, você não joga um dos gamas, porque o gama não invoca gama. O gama invoca qualquer outro, menos ele mesmo. Então ele é um bicho que ele tem que ser só 2, e já é o suficiente
Eles são buscadores, né? O beta é buscador, então tem que ser 3, porque o normal do beta é especial, você busca os outros, então você cresce jogada. O alpha também é buscador, ele também cresce jogada. E o Valkyrion, eu uso um, porque ele entra pelo delta, ele é buscável, ele não vai vir na sua mão na maioria das vezes. Ele serve como matéria do Magno Império também. E pra mim um já é mais do que o suficiente já. Se eu pudesse eu não usava nenhum. Mas ele faz parte da engine, né? Então a gente tem que usar, porque querendo ou não, ele acaba sendo uma barreira bem grande dentro de determinado momento do jogo. Então o Wallace, ele começou o jogo. Ele fez um campo padrão, ele botou a Galateia acertou a trap, fez o ABC. Aí eu joguei em volta, né? Fiz interações, consegui atacar, tirei o ABC, matei a Galateia dele, e aí ele viu que no turno dele eu comecei a crescer campo pelos efeitos dos níveis 3, né? Que foi tributando e trazendo Delta, né? Ou aí trazia o Delta. E também um suporte é muito bom, eu amo essa carta, o Epsilon. O Epsilon entrava, Epsilon é feito. Aí eu milava algum dos dois, né? Que eu usei um beta e um gama do normal. Eu vou explicar o motivo também. Milava os dois pro cemitério. Copiava nome, entrava um dos gamas. Por isso que eu disse que não precisava usar mais, porque se viesse outro guerreiro imã na mão. Se pelo Epsilon enviava um gama normal, trazia um gama temporal, o gama temporal no turno do oponente invocava o bicho na mão. E o efeito dele de se tributar no turno do oponente não é uma vez por turno. Você pode tributar, invocar ele, tributar de novo para invocar outro, porque no turno do oponente você pode fazer esse efeito várias vezes. Só os efeitos iniciais deles, que são uma vez por turno. E aí eu acabei indo pro Game 2, né, com o Alice. Ele novamente começou, e no Game 2 teve uma situação muito engraçada, que eu dei reborn no ABC dele. Aí eu fiquei eu bani o ABC dele com o meu ABC, que era dele. Aí eu fiz um meme, né, que eu tava jogando de Magnet ABC, foi bem engraçado. Aí só que eu não consegui, porque aí ele botou mais outro ABC, e aí ele acabou ficando com um volume de campo maior que o meu, então fui pro Game 3. Ele abriu, né, fez o campo todo que dava pra fazer. E ele me deu um ABC e não conseguiu passar de Orkut. Ele passou só com ABC e alguma outra coisa, Veiler, eu não lembro exatamente. Aí eu peguei e de top deck assim, velho, Change of Heart, ativei Change of Heart, peguei o ABC dele pra mim e virei pra cima dele com força total, desci os meus guerreiros imãs e bani o bicho dele, o Link do Budin que ele tinha deixado lá. Com o próprio ABC, eu usei ABC pra fazer a ursa é feito, eu trouxe scrap. Normal gama, desce alfa, alfa efeito, busca. Fiz Borrel Sword e aí foi GG, né? Aí eu ganhei de 2-1 também, né? Contra o Wallace. Aí essa foi minha terceira vitória. A primeira foi contra o Bai de Rodolfo, a segunda contra o Arquidemônio, Demônio da Vaidade do Arthur. E a terceira foi contra o ABC Orkut do Wallace, 2-1, né? E aqui eu uso um beta e um gama, porque o alfa ele é bem ruim, né? O alfa ele tem 100 pontos de ataque a menos e 100 pontos de defesa a menos do que o gama. Então ele é literalmente um bicho que você não precisa usar, né? Até porque quando você invoca os monstros no turno do oponente, você vai querer invocar um Epsilon e um Delta, já que cada efeito dele é uma vez por turno. Então você tira um 3 e bota um 4, 3 e bota um 4. E aí os dois, cada um tem efeito de enviar um bicho pro cemitério. Então, se os dois ativam e você envia logo esses dois, você limpa os bricks do seu deck. Você não tem mais brick no deck. Tudo que você vai comprar depois vai ser uma possível coisa que vai te ajudar. Fora que aí, que é o motivo de usar o Valkyrion, né? O Epsilon no cemitério, ele serve como um food pro efeito do Delta, bane o Epsilon, Beta e Gamma, e entra o Valkyrion. Então, geralmente, a linha de raciocínio é essa daí. Aí, nesse momento aqui, de engine foram esses, né? Aí eu fui pra o game
4, né? Que foi contra Perninha. Perninha aqui também é um jogador da DNG, também estava jogando Guerreiro Imã. O jogo contra a Perninha, ele foi ok, eu não senti dificuldade. Eu comecei, na verdade, né? Aí eu dei normal gamma efeito, trouxe alfa efeito busca, fiz Gorgon e passei. Aí ele deu normal Quackmeru, que se tributa nega efeito de monstro. Aí em resposta eu dei o Gorgon, porque se o Quackmeru tivesse lá e ficasse no campo e eu tentasse dar algo depois, ele, antes de eu dar algum efeito, ele poderia dar tipo laço de irmãos e invocar um Fóssil Dino no deck, alguma coisa assim. Então eu já forcei logo o Quackmeru dele. Aí quando eu forcei, ele tributou efeito e ele fez o que eu imaginei que ele ia fazer, né? Que é nada, passou. Aí eu comprei, eu já tinha buscado algumas coisas e comecei a spamar, eu não quis gastar os recursos que eu tinha. Eu, por exemplo, eu tinha Monster Reborn, tinha um campo, essas coisas todas. Eu tava na mão, eu guardei recurso. Aí eu ativei logo tudo de vez e ele morreu. Foi basicamente isso. Eu fiz Borra Sword e matei ele. Aí, eu também tô usando aqui de hand trap, né? O deck tá com 40 cartas, eu só 40, pelo amor de Deus. Não bota mais de uma carta, mais de 41, não, que você já tá querendo se matar. Nibiru, certo? 3. Até porque o deck é de rocha, né? Então, Nibiru tem tudo a ver com o deck. E não cabia mais hand trap do que isso, então 3 Ash, 3 Nibiru pra mim são as melhores, né? A melhor hand trap e a hand trap com mais alto impacto que existe. Então, pra mim, não existiam, né? Eu tenho todas as hand traps. E dentre todas as hand traps que eu tenho, pra mim, essas foram as melhores decisões. Eu fiquei muito tentado a usar Impermanence também, mas eu não vi onde caberia Impermanence. Eu não queria usar 43 ou 42 cartas pra poder usar Impermanence, porque eu não queria brincar. Então eu preferi 40 e fé em Deus que ele é justo. E é isso. Aí eu fui pro Game 2 com perninha. E nesse Game 2 ele começou e eu dei top deck de Change of Heart de novo. Aí eu baitei uma carta, ele negou, né, com Magni Império, que ele passou com Magni Império. Eu peguei dei Change of Heart no Magni Império. Aí eu peguei pra mim Magni Império, dei normal. Fiz a Ursa, o Link entrou, efeito, trouxe um bicho de rocha do cemitério dele. Mesma jogada, Borra surgiu de novo e morreu. Foi atacar 2 vezes. Aí eu venci de 2-0, meu Guerreiro contra o Guerreiro dele venceu de 2-0. Essa foi a vitória do quarto game. Aí eu fui pro quinto game, né? Também tô usando aqui Laço de Irmãos 3. Essa carta é muito boa, velho. Assim, tipo, ela é muito melhor quando você abre com nível 3. Quando você abre com nível 4 já não é tão interessante. Mas ela acabou me salvando uma vez no torneio quando eu abri com o nível 4. Que aí eu trouxe um Gama do amarelo. E trouxe um Epsilon que eu abri com Delta, só com Delta, tipo, abri com 2 Delta. Isso aqui na mão. Aí eu dei, né? Fazer o quê? Aí iniciando minhas magias aqui, né? Na verdade. Aí o game 5 eu joguei contra Lua, né? Que tava jogando de Herald Cyber Angel. Lua era tipo o hype do torneio. Ela já tinha ganhado vários jogos, assim. E com dificuldade a galera pega Herald é um bicho grande, né? Então eu pensei que talvez fosse o primeiro jogo que eu podia acabar perdendo. Eu também pensei que eu poderia perder jogando contra o Wallace, né? Porque a BC Roxa é uma coisa meio hard. Aí eu tava usando também 3 de suporte novo, essa carta também é ótima, né? Indução Imã. Essa carta é muito boa. Essa carta me ajudou umas 2 vezinhas, assim. Ela não apareceu muito no torneio, não. A Laço de Irmãos apareceu bastante. Já a Indução Imã não apareceu muito, não. Aí eu joguei com a Lua, ela começou, deu pré-preparação de Ritos, eu dei Ash. Né? Foi uma das poucas vezes que a Ash veio na mão. Então, ela fez um Ritual Unicórnio do Necros, normal Manju, né? E Ritual Unicórnio e passou. Aí eu fiz o que dava pra fazer, joguei em volta assim um pouquinho. Primeiro ativei o campo, fui pra fase de batalha, bati, matei meu bicho. Mas o unicórnio dela voltou pra mão, né? Pelo efeito do campo. Aí eu fui pra main 2, efeito do campo. Eu tinha um Reborn na mão também. Trouxe o bicho, fiz bagunça, passei.
Aí ela comprou, olhou pro campo, velho, bagusca assim, num deck de ritual não é saudável pra ela, né? Aí ela desistiu e foi pro Game 2. Começou, fez Natasha, passou com algumas coisas assim, e aí eu fui, né? Joguei. Aí eu dei top deck do Change of Hash de novo. Dei Change of Hash, roubei Natasha, normal Gama, desce Alpha, faz a Ursa. E é a mesma pancada de sempre, borra o Sword e abraço. Aí eu acabei ganhando de 2-0 da Lua, né? Ganhei minha quinta rodada, né? Invicto até então. Ganhei 2 jogos de 2-1 e 3 jogos de 2-0, né? Contando com a bye. Usei um interruptor também, né? Todo deck que usa cemitério tem que usar spec de cartas. Se você tem um deck que usa cemitério, que tem invocação de monstro, você tem que usar interrotolo e reviver monstro. Se você não fizer, você tá jogando errado. Isso daqui é fundamental no seu deck. Se tem cemitério no seu deck, se o cemitério é útil, você tem que usar isso aqui. Isso é a obrigação do jogador. Aí eu joguei na rodada 6, né? Contra a Leísa, minha namorada, que ela joga muito bem. Inclusive também é um membro, né, do DNG Team, né? É o segundo melhor membro, né, depois de mim. No torneio passado eu tinha vencido com o meu deck Zefra de 7/0/0. E aí ela tinha ficado em segundo lugar, ela só tinha perdido pra mim. E foi de 2-1 ainda, né, jogando Salamangreat. Aí dessa vez a gente começou... Ela começou no dado, fez um campo legal. Eu não consegui passar por cima do campo dela, né? Tirei algumas coisas assim, mas quando voltou pra ela foi fatal, né? Ela fez o Pyrofenix, pocou meu campo todo, assim, aí fui pro Game 2. Aí eu fui pro Game 2, eu também tava usando uma polimerização, né? Uma só, porque eu quis fazer o seguinte. Eu não queria usar 2 polimerizações, também não queria usar o Rei do Pântano, certo? Porque se você pegar a poli primeiro e o Rei do Pântano depois, ele é uma carta morta na sua mão. Aí eu prefiro usar uma polimerização e uma usina de reciclagem de fusão. Porque eu uso, obviamente, transformação campal. E se você acessa transformação campal, se ela vem na sua mão, você dá uma carta que busca outra que busca outra. Então uma carta só vira 3 cartas. E aí, fora que se você ativar isso aqui, você der a fusão no turno, que você ativar isso aqui, você pode pegar o Valkyrian de volta do cemitério pra mão, ou o Berserker, né? No meu caso, obviamente, provavelmente eu pegaria o Berserker, mas tem situações que você pega o Valkyrian. E basicamente é isso. Eu só uso um Magna Imperium, um Valkyrian, então uma polimerização, e é isso. Se alguém negar a polimerização, eu defeito usina, recupero ela do cemitério e tento dar de novo, entendeu? Pra mim faz muito mais sentido que usar 2 polimerização, o Rei do Pântano ou essas outras coisas. Isso aqui é mais do que o suficiente. E falando em transformação campal, eu uso 3 campos de junção de imãs, né? Porque pra mim essa carta é muito importante. Aí, inclusive, entra o que eu acabei fazendo com a Leísa, né? No Game 2 eu comecei, fiz um campo médio e fiz Galante Granite, efeito Busquei Nibiru. Porque o campo de junção de imã, se você abre com Epsilon ou um Delta, você dá normal o efeito, envia o bicho pro cemitério, um nível 4. Aí você dá campo, efeito campo, traz o nível 4. Aí você já tem um rank 4. Você faz o que você quer. Você quer Bagusca, quer Tornado Dragon. Aí eu olhei pro Salamangreat e falei, Bagusca não funciona, Tornado Dragon não funciona, sabe? Então vai ser Galante de Granite, efeito Busca o Nibiru. E aí ela vai ter que jogar em volta de Nibiru. E isso que ela tentou fazer não foi o suficiente. Quando voltou pra mim, eu matei ela. Ela realmente jogou em volta de Nibiru, só que o campo dela não cresceu, né? E o Salamangreat ele tem que crescer. Finalizando 40 cartas aqui, a 40ª carta, uma Khaled, né? Eu lembro de ter dado essa carta aqui uma vez no torneio todo. Aí foi pro game 3. Ela começou, né? E aí, cara, ela começou, só que ela não abriu muito bem. Ela abriu a mão ok, fez um combo básico, acabou não acessando a Counter Trap. Acessou
a Fúria, se eu não me engano, que veio na mão, que ela acabou tendo que enviar outra carta pro cemitério e tipo, Espiraloso, só pra poder fazer cavalo e jogar, porque a mão dela não veio tão boa assim. Acabou vindo muita gente trap. Inclusive veio Morne, eu tomei Morne, tomei Belly, tomei Vela na Normal Sum. Então foi isso que acabou ocupando a mão de laser, né? No Game 3. Só que aí, por esse fato de não ter vindo boa assim, a construção de jogada dela acabou não ficando tão boa para depois. Então eu acabei vencendo ela no Game 3. Eu nem lembro exatamente assim o que eu fiz. Eu sei que eu. Ah, não, eu lembrei. Ela me deu. Ela me deu barreira de ferro imperial. Aí eu tinha um Cosmic Ciclone que eu botei de side. Aí eu dei tinha e bani o campo dela, né? Aí quando eu bani o campo, eu resolvi a barreira de ferro imperial. Eu bati no lobo, ela não podia banir o gato, né? Que prejudicava muito mais o meu deck do que o dela, obviamente, porque eu não podia botar Berserk, eu não podia botar Valkyria. Só que eu fiz Galante Granite e bati o lobo dela. Foi enviado pro cemitério, ela tomou dano, defeito e busquei Nibiru de novo. Aí, Nibiru, isso inclusive aqui minha ficha do Yugizinho, né? Porque se eu joguei de Magnete, tem que representar a ficha do Nibiru aqui. Aí, já ficou difícil já. E foi 2-1 também, contra a Leísa. Ganhei minha 6ª rodada, né? Invicto até então. E fui para a última rodada, né? Contra a Lucas, França, né? Apelidado de Catra pela comunidade aqui. Que ele também é um jogador membro da DNG. Aí entra a minha extra deck aqui. Um Magni Imperium, o robô de batalha supercondutor, né? Como eu havia dito. Um Guardião Gorgônico, eu acho que 2 não é necessário. Eu poderia usar 2 se eu não tivesse cartas melhores para usar. Tipo, optar por outras coisas. Aí eu usaria 2 porque realmente das cartas que sobrariam, ele é uma das melhores que tem, porque essa carta realmente é boa. Mas eu preferi fazer outras coisas, tipo consistência. Eu usei um Levial Dragão Marinho. Eu não usei ele em momento algum da partida. Não precisei usar. Mas se eu acabasse indo, porque eu acabei matando meus oponentes muito rápido, né? Mas se eu tivesse indo pro grind game, eu precisaria dele para trazer, por exemplo, um Epsilon, que eu acabei banindo para botar Valkyrian, para enviar efeito e fazer um rank 4 forte. Ou fazer um link forte, alguma coisa assim. Então eu preferi deixar uma carta de consistência e uma carta de avanço, em vez de 2 cartas de avanço, acabaria sendo mais útil para mim, né? Aí eu enfrentei Lucas e ele começou, velho. Aí ele fez ele jogava, né, de Crusadia Caju, né? Aí ele fez o bicho lá, Crusadia, fez Bagusca, passou. Bagusca para o Guerreiro Ima é horrendo. O Guerreiro não faz nada. Usei um Abyss do Wheeler, né? Que acho que um deck que faz rank 4 tem que ter o do Wheeler, isso aqui é meio que obrigação. Aí eu botei o Daigusta melhor também. Essa carta aqui é uma das cartas que eu vou explicar o motivo, né? A raridade dela é até bem bonita, que ela é mosaico. Eu vou explicar o motivo de ter usado ela. Aí, cara, eu joguei contra o Lucas. Ele acabou vencendo, né? Voltou pra ele só me matou. Porque ele fez bagunça, não tinha muita coisa pra fazer. Aí eu fiz o site pro Game 2. E mandei ele começar, né? O Game 2, né? Como sou idiota. O cara tá de cruzar e eu mandei ele começar. Cruzar de Kaiju, né? Vai que eu vou começo e aí ele vai lá dar um Kaiju na minha cara. Aí eu mandei ele começar, ele começou e fez o Equimax. Ia fazer, né? O Equimax, na verdade. Ele tomou Nibiru. O Nibiru veio na minha mão. Aí eu dei Nibiru nele, o Equimax dele não entrou. Só que ele usou minha ficha do Nibiru. Ele veio com isso em mente, já isso foi a inteligência da parte dele. Ele botou um Link Aranha no side pra fazer justamente com a ficha do Nibiru. Aí a seta pra baixo, ele deu um Paralexid, entrou e passou de bagunça de novo. Aí eu falei, você é um senhor filho de uma puta. Aí eu dei top deck de Gameciel e dei na cara dele. Eu dei Kaiju no cara que usa Kaiju. Aí cresci muito pesado em cima dele. Bati forte. E aí ele voltou, mas eu, obviamente não matei, né? E voltou pra ele. E ele, porra,
ele jogou de novo, cresceu o campo todo de novo. E quando ele botou Equimax, eu dei o outro Nibiru, que eu saí com 2 Nibiru, eu dei o segundo Nibiru nele. Quando eu dei o segundo Nibiru, ele pediu Game 3. E agora eu vou dar a explicação aqui do Degustan. O Degustan é o seguinte: os dois efeitos dele funcionam no meu deck. O primeiro é que eu posso recuperar Nibiru, Ash e principalmente o Valkyrion, porque eu uso um Valkyrion só. Porque se eu acabar usando ele precocemente na fusão, eu digo precocemente porque precocemente é o quê? Se eu usar ele na fusão, antes de eu invocar ele usando o efeito do Delta, eu ainda vou ter um efeito do Delta para poder ativar e invocar ele para me defender de alguma coisa. Então, teoricamente, foi precocemente, certo? E se ele morrer antes de eu fazer a fusão, se eu trouxe ele com Delta e o oponente destruiu, como eu vou fazer a fusão? Aí eu faço o Dagusto primeiro, recupero 3 cartas, boto no deck e dou o efeito alfa, que o alfa, tipo, fácil acesso, tranquilo, eu sempre consigo trazer o alfa. Pego o Valkyrion e é isso. E faço a fusão do jeito que eu quero. E se eu quiser, tipo, eu usei o segundo efeito dele, né? Algumas vezes já em treinamento para trazer um bicho normal, né? Aí, banido, por exemplo, para fazer link, esse tipo de coisa, que ele também pode invocar o Gama e o Beta que eu tenho normal, que ele invoca um bicho normal do cemitério. A intenção foi essa, eu não cheguei nem a usar ele no torneio, porque, como eu disse, né, nem ele nem o Leviar, porque era se as batalhas fossem pro grind, né, grind game. Não acabou não indo, foi meio rápido as coisas, então eu não precisei usar ele. Aí eu, de mais monstros, rank 4 aqui, o Castel, que eu vou falar sobre o Castel agora. O Lucas, ele me mandou começar o Game 3, eu comecei, eu dei normal Gama, efeito, ele deu Veiler, aí eu passei, só com Gama no campo, não fiz mais nada. Aí ele abriu e começou a fazer o combo de cruzade de maluco dele. Aí, quando as cartas foram crescendo, eu dei Nibiru, que eu saí com Nibiru de novo. Só que aí ele saiu com a espada do Cruzade aqui, deixou o bicho dele inafetado. Então, tributou os bichos de baixo, mas o grande não tributou. Aí eu botei o token do Nibiru na seta do bicho dele, pra ele não poder invocar os bichos da mão dele, pra travar a seta dele. Aí, como travou a seta dele, ele teve dificuldade, que ele teve que fazer o Link Aranha. E quando ele fez o Link Aranha, ele perdeu a velocidade de spam dele, então ele fez o Equimax e desceu os bichos básicos que estavam na mão dele. Isso impediu ele de ficar buscando as cartas que ele precisava. Então ele bateu forte, 5.200, eu tomei 2.200. E faltava tipo um minuto e meio para acabar o tempo. E ele tava vencendo de 2-1, né? Porque eu tomei 2.200 e tava empatado. Aí eu puxei a carta, eu tinha dado efeito, né? Antes de dar o Nibiru, efeito do Gama. Gama efeito trouxe o Epson efeito enviou o normal, trouxe o Gama. Gama efeito trouxe o Alpha que tava na minha mão. Alpha buscou o Berserk. Alpha efeito trouxe o Delta. Delta enviou o Gama normal pro cemitério. Eu já tinha enviado o Beta normal. Aí eu dei o Nibiru, tributei todos os meus bichos só para dar efeito do Delta no cemitério. Eu dei efeito do Delta no cemitério porque eu mesmo tirei do campo o Delta. O Delta trouxe o Valkyrie, aí ele bateu no Nibiru, o Valkyrie continuou em defesa. Aí eu comprei. E ele tava lá com o Equimax. Aí eu dei um Papai Doeu no Equimax. O Equimax foi pro cemitério, aí ele tava com o Equimax, um bicho World Chalice lá. E um leãozinho cruzado lá. Aí eu tinha campo, eu tinha essas coisas na mão, eu que não queria ter ativado para não sofrer algum dano, né? Eu preferi guardar recurso. Aí eu dei campo, dei normal Delta efeito enviou Epsilon. Epsilon efeito trouxe Alpha, Alpha buscou outro Berserker. Aí eu dei Castel. Castel efeito embaralhou o Papai do Eu no deck, né? De volta para mim. Aí eu desci Berserker. Berserker efeito, tirou o Delta, papocou o bicho dele. Efeito, tirou o Epson no cemitério, papocou outro bicho, limpou o campo. Eu entrei na fase de batalha, faltando 30 segundos. Aí eu bati com 8.500 de dano e ele perdeu, de 2-1. Aí eu acabei vencendo o torneio invicto de 7/0/0, jogando de guerreiro mesmo.
E agora que eu já expliquei como foi tudo, eu vou terminar de mostrar a build pra vocês. Número 101 foi um dos monstros que eu usei pra roubar o Magno Império do meu amigo Perninha também, né, do DNG. Eu roubei o Magno Império com esse bicho aqui, eu associei com matéria, depois eu fiz a Ursa. Tornado Dragon, né? Todo deck que usa Rank 4 tem que ter o Tornado Dragon e o que vem depois dele, que é o Bagusca. Se você usa Rank 4, você tem que ter Tornado Dragon, Bagusca e o Abyss do Willa, né? O Galante Granite, né? Maravilhosíssimo. O Missus. A Ursa brilhou muito no torneio, usei bastante ela. Principalmente todas as jogadas de Change of Hash de top deck que eu dei, eu fiz a Ursa e Borra Sword em seguida e o oponente morreu. Automático. Fênix, um deck. Quase todo deck do mundo usa Fênix para tirar Floodgate. Inclusive eu tirei a barreira de Ferro Imperial que Eleisa botou, né? Contra mim com essa carta aqui. Um Borreload para tirar coisa bizarra, tipo o Avramax, essas coisas assim que Eleisa faz. E sei lá, velho. Coisa que eu não consigo matar, vai que alguém aparece de dragão. E o Boss Sword, que foi o monstro do torneio, o bicho papão do torneio. Toda vez que esse bicho tocou o campo, o meu oponente faleceu no mesmo turno. Então é isso. E agora eu vou mostrar um pouco do side pra vocês. Foi bem simples o side. Eu fiz uma boa escolha de side. Eu usei todas as cartas do meu side no torneio. Então quer dizer que o side foi bem rotativo. Inclusive contra o Wallace eu dei isso daqui, cara. Ele ficou sem entender nada. Eu dei efeito do ABC dele pra banir a carta dele. E depois na resolução eu dei Lancea. Aí foi, tipo... foi muito engraçado. Aí foi o caralho, velho. Você baniu minha carta e depois você ainda dá Lancea. Aí foi, perdemos, né? Aí eu usei o trio de Lancea pra pegar esse ABC. O Papai Doeu, o trio também, né? Muito bom. Essa carta é incrível, o Papai Doeu, velho. Ele é literalmente um Papai Noel demônio. Com um saco mascote. Que foi a que me ajudou na vitória, né? Contra o Lucas. Kaiju também. O Gameciel. Maravilhoso. Que me ajudou na vitória contra o Lucas também. O trio, né? Porque o Guerreiro Emo, ele no deck você pode usar armadilha. Eu não usei nenhuma armadilha no deck, nem no side. Não cabe armadilha de jeito nenhum. Change of Hash, que foi a melhor carta do torneio. Foi o top deck. Eu botava uma carta dessa, essa carta vinha na mão, meu amigo. E loucura. Muitas loucuras. Mais de contra também, que é a Change of Hash nerfada, mas faz a Ursa do mesmo jeito. Espanador de penas da Arpia, que eu dei em alguém, eu não lembro quem foi, mas ela veio uma vez. E eu dei isso aqui, a pessoa chorou. E isso daqui que me ajudou a vitória contra a Laser. Se não fosse essa carta, provavelmente eu perderia para o Longresh. O trio de Cosmic Cyclone. Finalizou meu side, né? 15 cartas. E esse foi o torneio. Eu queria agradecer a todo mundo que participou do torneio. E falar que se quiser participar dos próximos, é só entrar em contato comigo. A série da A até a D já está fechada, mas nós estamos vendo aí a possibilidade de ir encaixando mais pessoas no cenário. Agradeço por ter visto o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e venha participar do torneio do NG Series e compartilhe esse vídeo com quem você achar interessante, porque essa é a melhor build de Guerreiro Imã que eu já vi em toda a vida, porque eu procurei muito build de Guerreiro Imã, só tinha build horrível. Aí eu tive que criar minha própria build. Podem copiar, podem fazer o que você quiser, mas vocês copiam e dizem que foi eu que criei. Valeu, falou, galera.